Boa tarde a todos. Cumprimento os membros da mesa e agradeço o convite da ação responsável em nome do Arthur Brito, diretor do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, que organiza as informações e o que vai para a plenária da Conitec. Então, vou falar um pouco para vocês sobre a Conitec e o que foi solicitado para que eu falasse mais especificamente a respeito dos protocolos clínicos. Eu vou falar um pouco mais específico dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas envolvendo as questões de doenças raras. Então, para que a gente possa chegar no que são os protocolos e como é feita a elaboração desses protocolos, a gente precisa entender o que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia em Saúde, que é a Conitec. Portanto, ela é um órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, que tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão e alteração de tecnologias no SUS, bem como a constituição e alterações dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, aqui é importante só entender que a Conitec não é quem decide a questão final, ela assessora o Ministério da Saúde nessa tomada de decisão. A Conitec, portanto, foi criada em 2001, através da Lei 12.401, e anteriormente a Conitec existia a CITEC, que não tinha parâmetros tão bem definidos quanto a Conitec tem hoje para avaliação. A Conitec, essa lei, a 2.401, alterou a Lei Orgânica do SUS 8080, portanto, através dessa criação da comissão. Então, o que esse novo marco legal de 2001 trouxe através dessa criação da Conitec? Portanto, ela diz que a incorporação das novas tecnologias devem ser baseadas em evidência científica e a segurança desses medicamentos, e também é necessário a avaliação de estudos econômicos, de farmaconomia, nesse sentido, para que possa ser avaliado essas tecnologias. Também que as tecnologias precisam ser disponíveis para consulta pública, para que a comunidade como um todo possa contribuir para essa incorporação ou não da tecnologia. É determinado um prazo legal para avaliação de 180 dias, prorrogáveis por mais 90, e é vedado, essa parte é muito importante, que é vedado a avaliação de tecnologias sem registro na Anvisa. Então, qualquer tecnologia que não está registrada ainda na Anvisa, a Conitec não tem como avaliar por uma questão legal. Também é de responsabilidade da Conitec a elaboração desses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e qualquer pessoa, seja ela jurídica ou física, pode solicitar a incorporação de tecnologias para a Conitec. Então, essa é a estrutura da Conitec. O DGITS, que é o departamento onde eu atuo, ele é a Secretaria Executiva da Conitec, e a Conitec é de fato uma plenária com 13 membros, e esses membros fazem a deliberação. São as 7 secretarias do Ministério da Saúde, além do Conselho Federal de Medicina, Conselho Nacional de Saúde, CONASEM, a Agência Nacional de Saúde e a Anvisa. Então, o DGITS, que é a Secretaria Executiva da Conitec, ele faz parte, o departamento que faz o DGITS, que é o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologia, ele faz parte da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Saúde, que além do DGITS tem também o DAF, que controla a parte farmacêutica, o DECIT, o DECIS e a gente. Só para a gente entender um pouco como é o fluxo, então, dentro de um ciclo de tecnologias, estão todos os departamentos da SCIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologias. O DECIT e o DECIS fomenta a inovação das tecnologias, uma vez que esse novo produto entra no mercado, há uma difusão dessa tecnologia. Após isso, o DGITS avalia a possibilidade ou não da incorporação de uma determinada tecnologia, e o DAF vai disponibilizar essa tecnologia até que ela comece a entrar em obsolescência e é abandonada. Então, como é tomado as decisões dentro da Conitec? Ela é baseada na avaliação de tecnologias de saúde, que é a ATS, e ela é sustentada por 4 pilares principais, que são as questões clínicas, então, que envolvem principalmente os pacientes, que é em relação à segurança, eficácia, eficiência, qual a indicação, qual a população indicada para aquela tecnologia. Outra questão mais relacionada específica aos pacientes
envolve questões de impacto social, ético, acessibilidade desses pacientes a essa tecnologia, dentre outras, né? Também é avaliado as questões econômicas, qual é o custo dessa tecnologia, a eficiência, se ela é custo efetivo, qual é o custo oportunidade em relação às tecnologias que estão sendo avaliadas. Além disso, precisa ver as questões da organização do sistema, como que ela vai ser difundida, se essa tecnologia incorporada precisa de um treinamento técnico para que possa ser utilizado um equipamento, por exemplo, de diagnóstico, qual é a logística, qual é a utilização, se essa tecnologia é sustentável. Então, esses são os pilares que são avaliados para que essa tecnologia possa ou não ser incorporada dentro do Ministério da Saúde, do SUS. Então, mais específico, tinham pedido para eu falar sobre protocolos. Então, entendendo uma vez como se dá a incorporação de uma tecnologia dentro do SUS, precisa ser elaborado protocolos para dizer como essa tecnologia será utilizada, como será disponibilizada essa tecnologia. Então, após a avaliação de 180 dias, uma vez incorporado, não obrigatoriamente todas as tecnologias vão ser incorporadas, é claro, mas uma vez incorporada, começa um processo de elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Tem um vídeo institucional na página da Conitec que eu vou pedir para passar, para que vocês possam entender o geral. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, chamados PCDTs, são documentos que reúnem orientações e recomendações para profissionais de saúde, gestores e pacientes sobre o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento de diversas doenças ou situações de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Os PCDTs norteiam o acesso às práticas e tratamentos recomendados no SUS e são uma importante ferramenta para a gestão e regulação da utilização de medicamentos, produtos e procedimentos. A elaboração desses documentos segue as diretrizes metodológicas do Ministério da Saúde e envolve diversos especialistas, instituições de saúde e universidades, capazes de avaliar criticamente a qualidade e os resultados dos estudos científicos disponíveis sobre cada tema. O processo de elaboração dos protocolos clínicos é coordenado pela Subcomissão de PCDT da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC, que submete a proposta inicial de cada PCDT para avaliação do plenário da CONITEC. Após avaliar o documento, a CONITEC o disponibiliza em consulta pública no seu portal eletrônico, para que a população participe do processo. O plenário da CONITEC analisa todas as contribuições recebidas na consulta pública e aprova a versão final do PCDT, que posteriormente é publicada no Diário Oficial da União. Os PCDTs são atualizados a cada 2 anos, ou sempre que houver inclusão, alteração ou exclusão de uma tecnologia que gere a necessidade de rever as orientações no cuidado em saúde. Após a publicação de um PCDT, todos os serviços do SUS devem seguir as recomendações e implantar as condições para disponibilizar a linha de cuidado e as tecnologias recomendadas para a situação de saúde em questão. Acesse a página da CONITEC e conheça todos os PCDTs publicados pelo Ministério da Saúde, ou tenha-os sempre à mão no aplicativo para smartphones da CONITEC. Bom, acho que com o vídeo deu para ter uma visão geral de como é a constituição, a elaboração e a produção dos protocolos dentro do Ministério da Saúde. Então, só para avançar um pouco mais nessa discussão, em lei, como é definido o protocolo. Então, o protocolo é definido que é um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou agravo da saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controles clínicos e os acompanhamentos e verificações dos resultados terapêuticos a serem segurados pelos gestores do SUS. Então, o que o PCDT, o que essa ferramenta propicia,
informações técnicas de qualidade com melhores evidências existentes. Aqui, como é um fórum de discussão de doença rara, é importante frisar que a gente tem conhecimento que, às vezes, as doenças raras não apresentam artigos com evidências científicas e clínicas tão robustas quanto para as doenças crônicas, mas isso é levado em consideração na hora da avaliação dos protocolos e a gente utiliza a tecnologia ou o artigo com a melhor qualidade científica possível. Os protocolos estabelecem critérios de diagnóstico para a doença, os algoritmos de tratamento com os medicamentos e doses adequadas, além dos mecanismos para o monitoramento clínico quanto à efetividade dos tratamentos e a ocorrência de efeitos adversos, e esses protocolos auxiliam os gestores como instrumento de apoio na disponibilização de medicamentos e procedimentos. Aqui só para a gente ter uma ideia, portanto, de como é dado o início da construção de um protocolo até sua publicação. Então, dentro do Ministério da Saúde, nós definimos quais são os protocolos, os tópicos que serão abordados dentro dos protocolos. É formado um grupo de trabalho para que a gente possa começar a desenvolver. Esse grupo de trabalho normalmente tem uma composição multidisciplinar. A partir desse grupo de trabalho, nós definimos, então, o escopo. O que seria o escopo? Quais são as perguntas que são necessárias para a resposta? Então, eu tenho uma tecnologia que precisa ser inserida, ela é importante para qual paciente? Eu tenho uma outra tecnologia que eu possa comparar, ou essa é uma doença que não tem outro medicamento, é uma doença com medicamento órfão. Então, isso é levado em conta dentro das perguntas para que a gente possa responder essas questões e assim poder construir o protocolo. Depois é levantada a busca da evidência científica, há uma nova reunião do grupo de trabalho para que possa julgar essas evidências que foram levantadas, quais são os benefícios, quais são os riscos, qual é o custo inerente a essa nova tecnologia, os valores de preferência, se isso vai ter uma aceitabilidade, se vai gerar equidade para o sistema, isso é levado em consideração nessa discussão. A partir dessa discussão é elaborado o texto, esse texto é levado para o plenário da Conitec, e aí segue aquele fluxo que eu já apresentei no começo até a sua publicação em Diário Oficial. Então, uma das formas de avaliar a evidência científica que hoje em dia os protocolos do Ministério a gente está trabalhando muito para conseguir adotar essa metodologia, que é a metodologia GRADE, que é um sistema abrangente para avaliação de evidência e desenvolvimento de recomendações. Ela é utilizada em mais de 100 órgãos de regulação internacional e ela determina qual é o grau da qualidade da evidência, se tem viés, se não tem, como é essa evidência científica, e aí a gente faz um direcionamento da recomendação, sendo uma recomendação forte ou fraca. Isso ainda é uma questão de discussão interna do Ministério da Saúde e da Conitec, para que a gente possa avançar com essas metodologias mais específicas para protocolo. As decisões são baseadas, então, por exemplo, aqui eu coloquei numa balança, vamos dizer, numa gangorra, onde uma tecnologia que eu tenho um benefício grande para a população, com uma evidência científica alta, e que as pessoas que irão utilizar essa tecnologia se familiarizam, ela vai pender a balança para o lado favorável. Agora, uma tecnologia que tem um custo muito alto, com um risco muito alto envolvido, por exemplo, com efeitos adversos muito graves, e com um benefício muito pequeno para a população, talvez a balança estaria ao contrário. Então, essa é uma decisão difícil a ser tomada, que cabe aos gestores do SUS. Eu sou técnico, não sou gestor, não tomo decisão, mas acompanho a decisão das plenárias da Conitec. Aí, um pouco mais específico de doença rara, acho que a maioria das talvez já estejam familiarizados, então vou passar de forma um pouco mais rápida. A OMS determina que doença rara é que acomete 65 pessoas a cada 100 mil pessoas, e esse é o entendimento adotado pela Política 199 do Ministério da Saúde de 2014. Os dados epidemiológicos, que já foi bem falado, que é em torno de 6 a 8% da população, e temos em torno de 7 a 8 mil doenças raras, afetando tanto o Brasil quanto no mundo, e essas doenças surgem a cada dia porque mutações podem ocorrer em pontos diferentes do gene e levar a doenças diferentes. As causas são normalmente genéticas, 80%, 20% ambiental,
e normalmente essas doenças são crônicas, progressivas, degenerativas, incapacitantes e que levam muitas vezes à morte. O Ministério da Saúde, então, tem a Política 199, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, e através da Portaria 5 da SCTI foi incorporadas tecnologias de diagnóstico. Então, a Conitec avaliou as tecnologias de diagnóstico que estão disponíveis na Política 199, e, além do aconselhamento genético. Essas são as tecnologias que podem ser solicitadas através da Secretaria de Atenção à Saúde, que cuida dessa política, dentre elas algumas tecnologias para avaliação diagnósticas muito importantes e pertinentes para doenças raras. Vou tentar ir um pouquinho mais rápido, porque acho que o tempo acabou. Esses são os protocolos hoje disponíveis no SUS para doenças raras. Temos 37 protocolos. Os que estão em vermelhos estão atualizados recentemente. Então, bem recentemente entrou a mucopolissacaridose tipo 1, foi publicado. Então, é um avanço pequeno, todos nós sabemos, mas são avanços importantes para esses pacientes que dependem dessas medicações e tecnologias como um todo. Temos 9 protocolos hoje em atualização no Ministério da Saúde para doenças raras, que a gente tenta, ao máximo, manter dentro dos 2 anos de atualização. Então, esses protocolos hoje estão atualmente em atualização. Aqui são protocolos novos que estão sendo produzidos. A Maria Gabrilli questionou questões em relação aos protocolos. Então, a DGITS tem trabalhado, sim, em parceria com a Sociedade Brasileira de Genética, principalmente, para atualização desses protocolos e para identificação de como prosseguir com esses protocolos. Semana passada, inclusive, nós do DGITS estávamos no Congresso de Genética Médica para tentar debater e ficar mais próximo dessas questões e trazer soluções mais rápidas possível, né? Então, esses são os protocolos hoje em atualização, sendo que mucopolissacaridose 2 e deficiência intelectual já está em uma fase bem avançada, aguardando provavelmente sua publicação, que deve sair nos próximos dias. Esses são protocolos ainda em fase inicial de elaboração, mas que foram elencados como importante pela sociedade com a gente para que possa avançar nessa discussão. O DGITS participa de muitas discussões dentro da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Congresso, fóruns, reuniões, grupo de trabalho. Então, nós estamos envolvidos em todas as questões que permeiam as doenças raras. Esse é o site da Conitec, a cara do nosso site. Do lado esquerdo tem informações de como fazer submissão. Então, se vocês tiverem alguma proposta para a Conitec, é possível solicitar através do nosso site. Também estamos no Twitter. Durante 2 anos teve um projeto de videoconferência da Conitec, que acabou no final do ano passado, e um dos temas apresentados foi como avaliar tecnologias para a doença rara. Então, se alguém tiver interesse, pode acessar o nosso site e assistir esses vídeos. Também estão no YouTube, se não me engano. Agora, só rapidamente os resultados da Conitec. Eu acho que quem acompanha as apresentações da Conitec deve já estar acostumado com esses resultados, e a gente vem trazendo a cada apresentação o que de mais novo tem. Então, desde janeiro, que foi a primeira plenária, até abril de janeiro de 2012 até abril de 2018, tivemos 69 reuniões, foram demandadas 679 tecnologias para avaliação, sendo que a maioria delas vem de interno, das próprias áreas do Ministério da Saúde que nos demandam. Algumas demandas chegam não conforme, que não tem a documentação completa para que possa ser avaliada, e atualmente temos 101 demandas em avaliação. Foram realizadas 278 consultas públicas, com uma contribuição de mais de 50 mil contribuições da sociedade. Tecnologias avaliadas 225, não incorporadas 103, e tecnologias excluídas 44. Então, é só uma questão de decisão, de 60% foi incorporado, 27% não incorporado e 11% excluído. Esse é só o percentual de demandas não conformes, né? No começo, talvez, tinha um número um pouco maior de demandas não conformes. Quanto mais as pessoas entendem o mecanismo da Conitec, mais fácil que as demandas cheguem conformes. A maioria das tecnologias demandadas pela Conitec é de medicamentos, seguido de procedimentos, depois produtos para a saúde como um todo.
A área de maior demanda é infectologia, mas a genética está ali com 35 demandas, que eu acho que permeia mais as questões das doenças raras que debatemos nesse fórum. O número de consultas públicas tem aumentado. Esse ano, por exemplo, doença de Fabry, que é uma doença rara, foi avaliada pela Conitec e recebeu em torno de 2.500 consultas públicas. Então, é bem importante a participação da sociedade. Essa era a apresentação, fico disponível para tirar dúvidas.